Olá, boa tarde a todos. Estamos aqui mais um dia, fazendo o nosso Fórum de Ciclos da Saúde da Mulher. Muito obrigada pela presença de todos, pelo compartilhamento do nosso convite. É igual gente. Algumas pessoas eu vou começar a deixar mudo, mas se quiser falar pode levantar a mãozinha ou pedir a fala, que daí a gente transfere. Coloquei para gravar. Nossas apresentações, Elaine, é compartilhada com todo o Brasil, com todo o estado de São Paulo, para profissionais que fazem o cuidado da mulher. E depois a gente sobe para a nossa página na saúde e fica disponibilizado a qualquer instante quando as pessoas quiserem acessar. E a gente faz esse compartilhamento do link para futuras apresentações ou dúvidas, ou quando as pessoas quiserem acessar nossas aulas fora do nosso horário. A doutora Isabel, a nossa matriciadora, a gente está no nosso terceiro ano, doutora? Está fechado o microfone. Sim, estamos no nosso terceiro ano, Suzete, de fórum Consecutivo. de discussões consecutivos de assistência à saúde da mulher nos seus diferentes ciclos de vida, aqui na Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, tendo como nossa coordenação da área técnica da saúde da mulher o professor Dr. Edmundo Chada Baracá, e toda a área técnica da saúde da mulher, sempre presentes, Marisa, Suzete, Joaquim, Vilma, todos os envolvidos nessa área técnica da saúde da mulher. E dando continuidade a esse fórum de discussão, que na verdade iniciou-se há 3 meses atrás, com um caso clínico de um dispositivo intrauterino de cobre, com uma suspeita de deslocamento e perfuração, que na verdade não era, mas foi um caso clínico que nós discutimos em conjunto. Deu-se seguimento e solicitação de todos os presentes na reunião que trouxessem as questões relacionadas à inserção de DIU relacionado ao ato médico, e nós trouxemos mês passado a doutora e professora Lia Costa, que da Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, que discutiu todas as normativas e diretrizes que tem com relação à inserção do DIU como um ato médico, e a pedido também foi solicitado que nós trouxéssemos uma experiência exitosa de inserção de dispositivo intrauterino em baixa complexidade na atenção primária à saúde, que ocorresse, portanto, dentro do estado de São Paulo, e foi sugerido que nós trouxéssemos a doutora Elaine Aparecida Lopes Garcia, graduada em enfermagem pela Universidade de São Paulo, de Ribeirão Preto, mestre em saúde da criança e da adolescência pela Universidade Estadual de Campinas e doutora em tocoginecologia pela Unicamp. A, a doutora Elaine Aparecida, ela é enfermeira no Ambulatório de Planejamento Familiar da Unicamp e desenvolve projetos de pesquisa junto ao Centro de Pesquisa em Saúde Reprodutiva de Campinas, com foco nas áreas de saúde sexual e reprodutiva e também climatério. Doutora Elaine, bem-vinda, e vamos dar início, então, ao nosso fórum. Marisa, gostaria de dar também as boas-vindas para a Elaine. Gostaria, assim, agradecer muito a Elaine a estar aqui conosco hoje, né? Eu acho que a gente está apresentando aí os contrapontos, né, em relação a todas essas questões aí tão difíceis que é a questão, além dos direitos reprodutivos, a questão da inserção do DIU. E eu só queria dizer
que, apesar, né, de toda essa guerra profissional, né, quem perde é a mulher. A gente sabe que os enfermeiros, né, quando qualificados, e aí eu quero reforçar bem isso, né, que a qualificação do enfermeiro, né, e como eu sou enfermeira, né, também me incluo nessa, mas essa qualificação é o que vai nos dar a condição, de realizar este procedimento com segurança, de estar junto com essa paciente, da melhor forma possível. E uma outra coisa que eu acho muito importante, gente, que é o trabalho em equipe, né? É que dentro aí da sua estratégia, dentro aí do seu hospital, é importante que a equipe reconheça a oportunidade desta mulher de receber o DIU, né? Seja ele no intervalo, nas unidades básicas, seja ele pós-parto ou pós-aborto, mas que ela tenha essa oportunidade, de pelo menos receber ou de ter essa condição para estar colocando o DIU. E que a conversa entre os vários profissionais, né? O profissional médico e enfermeiro é muito importante. E o enfermeiro, sim, precisa estar qualificado para entender, né? O quão importante é esse procedimento e o quanto ele deve se apropriar, né, deste conhecimento para que ele possa realizar isso. Então, a gente trouxe hoje a Elaine, né, que já tem uma grande experiência, é enfermeira, para que a gente possa ter aí as duas faces aí do mesmo problema, tá bom? Então é isso. Obrigada, viu, Elaine, por aceitar o nosso convite. É um prazer estar aqui com vocês e ter esse espaço, né, para a gente poder conversar sobre um tema tão importante. Eu acho que realmente é um privilégio colocar em questão, né, diante de tudo que a gente tem assistido sobre a saúde da mulher, né, nos últimos anos. E eu espero poder contribuir com vocês, então estou à disposição. Podem entrar em contato comigo depois, se vocês quiserem, por telefone, e-mail institucional, porque acho que é esse o caminho, né? Que a gente possa conversar e entender um pouco melhor como trabalhar no sentido de ampliar os direitos sexuais e reprodutivos. Eu vou fazer uma apresentação aqui breve. Acredito que todos vocês são entendidos do assunto, mas eu pensei em trazer um pouco do contexto em que a gente vive e as questões, né, que a gente enfrenta, para que isso gere discussões futuras. E no finalzinho eu falo um pouco da experiência aqui no ambulatório de planejamento familiar da Unicamp. Eu entendo que aonde eu trabalho hoje é uma bolha, né? Ela é diferente do que as enfermeiras vivem no resto do Brasil. Eu tenho contato com muitas enfermeiras que vieram de outros estados, já passaram aqui com a gente em treinamento, seja para inserção de DIU ou para inserção de implante, e elas trazem realidades diferentes da que eu vivo aqui. Então, realmente é um cenário totalmente idealizado, né? Porque aqui a gente tem os insumos, a gente tem material, a gente tem recursos, a gente tem profissional especializado. Mas é a partir daqui que a gente consegue levar isso para outras pessoas também, para outros profissionais. Então, Suzete, pode passar para o próximo slide. Acho que você passou bastante. É aquela figurazinha, é essa, ó. Então, só relembrando que os direitos sexuais e reprodutivos, eles são garantidos, né, aos seres humanos, que é acesso aos insumos e à informação sobre decidir ter ou não ter filhos, quantos ter, independente do desejo de formar família. Aqui a gente fez a opção de manter o nome de planejamento familiar, mas no contexto atual deveria ser chamado como planejamento reprodutivo, né, para a gente não dar essa ideia de família, e sim da questão sexual em relação à reprodução. Pode passar.
É que só lembrando que tido em quase todos os objetivos do milênio, né? Se a gente for olhar com calma todos os 8 objetivos, a gente vai entender a necessidade de planejamento reprodutivo. Mas aqui eu só separei os da saúde, né? Que é reduzir a mortalidade infantil, melhorar a saúde materna, então entra aqui a mortalidade materna, e a transmissão do HIV e outras doenças. Então, é um tema que deveria ser desenvolvido, né, com um grande suporte, porque a gente sabe que, a longo prazo, isso reduz muito os custos, né, para a saúde pública. Então, o olhar para isso, um planejamento financeiro e distribuído com esse olhar, né, do planejamento reprodutivo, sim, a longo prazo, melhora todas essas condições de saúde que a gente tem aí como objetivo do milênio, né? Pode passar. E pensando nas estimativas de gestação não planejada, o que a gente tem nas estimativas mundiais de 2015 a 2019 é que 48% das gestações não eram planejadas. As estimativas brasileiras de 2011 a 2012 eram 55% não planejadas, e esse estudo recente, foi publicado agora nesse ano de 2025, é só em relação ao estado de São Paulo. Existe uma variação entre alguns municípios e a taxa de gestação não planejada está entre 56% a 65%. Então, se a gente pensar que o estado de São Paulo é o estado mais rico do Brasil, a gente tem aí uma demanda muito intensa, né, para trabalhar ainda, se a gente for olhar os outros estados onde esse recurso não chega, onde os profissionais não conseguem se qualificar, né, e as mulheres tendem, e as pessoas, né, tendem a não ter acesso aos insumos de planejamento reprodutivo. Pode passar. Esses dados também são recentes sobre a mortalidade materna. Então, os objetivos do milênio era que a gente tivesse 30 mortes, né, reduzisse, né, para 30 mortes a cada 100 mil nascidos vivos. Então, a gente vê que ao longo dos anos, desde 2012 até 2019, essa taxa nunca foi atendida, né? E aí a gente tem o boom da pandemia, onde que aumenta muito a taxa de mortes maternas, depois ela volta a cair. Em 2023, que é o dado mais recente, a gente está em 55,3. A meta foi, então, refeita em 2015, agora para 30 óbitos, né, a cada 100 mil nascidos vivos. Então, a gente ainda está muito aquém, e é claro que o planejamento reprodutivo, a questão desse olhar novamente, né, para as questões de contracepção, tem um impacto direto sobre esses resultados. Pode passar. Esses dados aqui, eu acabei de pegar, por isso que eu ainda falei para a Suzete, vamos atualizar o PDF. A gente está atualmente com um enfermeiro que é chileno, ele é matron, e aí ele estava com essa aula prontinha. Ele falou, Elaine, olha os dados do Chile. Quando a gente começou em 1965 a introduzir o matron e a matrona, que seriam os enfermeiros obstetras e as enfermeiras obstetras, no planejamento reprodutivo no Chile. Então, esse gráfico mostra lá de 1965 até 2012 a taxa de mortalidade materna, que é essa linha em azul. Então, ela começa a decair a partir de 1968, e a taxa de morte por aborto. E a taxa de contracepção de mulheres que estavam protegidas, né, com contraceptivos, começa a aumentar a partir desse mesmo ano, que é em 1968, essa linha em verde, que é quando essa equipe profissional, né, então liberada para fazer esse atendimento, tanto nas orientações como contraceptivas, né, como na inserção do DIU. Então, ele fala que hoje o investimento no Chile é um investimento bem menor do que era antes, e as respostas, os dados que eles têm apresentado atualmente são dados de primeiro mundo, né, de país de primeiro mundo. Pode passar. E aí, entrando no assunto do DIU de cobre, né, eu só trouxe aqui um histórico para a gente entrar no assunto, mas retomando que a taxa de uso do DIU no Brasil ainda é inferior a 4,4%, né, uma taxa ainda muito baixa de uso de LARC, que são os contraceptivos de longa duração. E aí a gente tem, ao longo dos anos, só para entender um pouquinho, existem milhares de contraceptivos que foram testados, né, para serem utilizados dentro da cavidade uterina, mas eu coloquei aqui só alguns para a gente conversar a respeito. Então, lá em 1920, a gente começa com o anel de prata,
E todos esses métodos, até a gente chegar nos hormonais, eles tinham o mesmo problema. Eles conseguiam fazer contracepção, mas tinham o problema do sangramento uterino, né? Então, vem lá o anel de prata em 1920, depois em 1962 o LIPS, que tem esse formato em S, meio de trapézio, né? Foi muito estudado e utilizado na época como um DIU inerte ou DIU com cobre. Em 1969, o Dr. Zipper ele cria o primeiro dispositivo em formato T, e na época eram utilizados os DIUs com pouco cobre, né, comparado ao que a gente tem atualmente. Então, eram de 200 milímetros quadrados de cobre em contato com a superfície uterina, e eles tinham uma taxa de falha muito maior do que a gente tem hoje. Depois, em 1970, a gente teve o Dalcon Shield, que foi um dispositivo que, apesar de diminuir a taxa de falha dos DIUs, ele teve um grande problema porque o fio dele não era um filamento único, era um filamento múltiplo que conseguia, então, que as bactérias do canal vaginal ascendessem para dentro do útero e causou infecções, infertilidade e até morte. A empresa faliu em 1980 e depois disso a busca por DIU diminuiu muito. Os estudos continuaram, mas as mulheres, claro, não aceitavam mais o uso do contraceptivo. E em 1972 começaram os estudos com essa quantidade de cobre que a gente está acostumado recentemente, que são os DIUs com 380. É o DIU mais estudado, com maior eficácia, o que está disponível no SUS hoje aqui no Brasil. E em 1976 iniciou os projetos, então, o primeiro DIU hormonal, e que não teve muito sucesso na época, só 2 décadas depois. Então, só para a gente ter um olhar, né, para como que isso foi se desenvolvendo, né, os DIUs, eles têm uma história muito antiga, e até esse contexto ser desenvolvido, ele estava muito fechado aqui no Brasil a esse cenário da inserção médica, né, um procedimento fechado para a medicina. Pode passar. E aqui, então, entrando nessa conversa da inserção do DIU pelo enfermeiro, eu quis trazer a opinião de algumas instituições, né, que são internacionais, e qual que é o olhar para a atuação da enfermagem. Então, a Organização Mundial de Saúde, ela diz que a inserção de DIU pode ser realizada pelos enfermeiros capacitados, e no seu documento sobre a tarefa compartilhada na prestação de serviço de saúde sexual e reprodutiva, ela vai destacar que a descentralização da inserção do DIU melhora a cobertura e reduz barreiras. Pode passar. Em relação à OPAS, ela também tem um olhar similar ao da OMS, né? Ela reforça que os enfermeiros desempenham um papel fundamental na oferta da contracepção, especialmente nas áreas de difícil acesso. Defende a capacitação de enfermeiros para realizar a inserção de DIU como uma parte de uma estratégia para ampliar o acesso, reduzir desigualdades na saúde sexual e reprodutiva. Pode passar. Aqui eu só quis trazer alguns pontos, porque tem bastante parecer do COFEN, mas para não me estender muito, né, do respaldo legal do enfermeiro para a inserção do DIU no Brasil. Então, tem a resolução do COFEN, que é do número de 626 de 2020, que autoriza o enfermeiro a inserir o DIU, exige capacitação teórica e prática, e reforça que é uma atribuição da enfermagem e promover esse tipo de acesso via SUS. A lei do exercício profissional, né, que estabelece a competência do enfermeiro atuar na saúde sexual e reprodutiva, permite a atuação do enfermeiro de forma autônoma. A regulamentação dessa lei, que detalha, então, todos os procedimentos que são realizados pelo enfermeiro, e a portaria do Panaísme de 2023, que reforça a autonomia dos enfermeiros na saúde sexual e reprodutiva e autoriza profissionais capacitados a inserirem o DIU. Pode passar. Aqui é o protocolo, deixa eu só tirar que ele está bem em cima aqui. Esse protocolo é de 2023, do COFEN, é um protocolo de consulta de enfermagem com ênfase na saúde sexual e reprodutiva. É um protocolo bem feito, assim, bem extenso, tem 90 páginas, está disponível na internet em PDF. E o objetivo é fortalecer e apoiar a atuação dos enfermeiros na garantia dos direitos sexuais e reprodutivos, em alinhamento com os objetivos do desenvolvimento sustentável e as diretrizes nacionais e internacionais.
O que é interessante é que, assim, os enfermeiros que têm a formação e têm acesso a esse documento, eles conseguem implementar na unidade em que eles estão de forma mais padronizada, né? Porque aqui é um relatório bem ajustado com o que a OMS traz e solicita, né, em relação à saúde sexual e reprodutiva. Então, quem não teve acesso ainda, eu sempre recomendo a imprimir, a ter na unidade, né, a divulgar entre os enfermeiros. Pode passar. E no Brasil, o que que a gente ainda enfrenta como desafio? Então, o COFEN tem a resolução, né, que ele autoriza, o Ministério da Saúde recomenda a inserção de DIUs, mas já tiveram momentos em que ele não recomendava, momentos recentes da nossa história, se eu não me engano, até 2019. Então, a gente passa por esses trâmites políticos, né, na política, de em alguns momentos ser recomendado, em outros momentos não. E existe ainda essa resistência do Conselho Federal de Medicina, que argumenta que o procedimento deveria ser realizado somente por médicos. Pode passar. Então, a lei não proíbe que os enfermeiros realizem inserção. Os vetos presidenciais da lei do ato médico garantem que o enfermeiro possa realizar o procedimento. A resolução do COFEN continua válida e essa resolução ela assegura então que os enfermeiros sejam capacitados, né? Tenham a capacitação para a realização da inserção de DIU. Pode passar. E quais são os maiores desafios que a gente encontra, que a Marisa acho que já conversou um pouquinho a respeito disso, ou trouxe, que é o acesso à capacitação adequada para a inserção do DIU, ainda é escasso. Então, a gente precisa que esses profissionais tenham centros de formação, tenham acesso a um treinamento adequado, para que saiam dali capazes, né, de atuarem com esse procedimento. Por outro lado, a exigência de cursos específicos e certificações para realizar essas capacitações também vão deixar o profissional aquém do que ele conseguiria fazer, né, na qualificação necessária. Então, é uma barreira a mais para que ele consiga ter acesso a essas qualificações. E é uma falta de patronização da inserção do DIU em diferentes regiões do Brasil. Depois desse protocolo de 2023, houve uma melhora na conversa entre os centros em que os enfermeiros atuam, né, na inserção de DIU. Mas até então não existia uma capacitação, um protocolo, perdão, que falasse quantos DIUs são necessários, por exemplo, né, para que o enfermeiro seja considerado capacitado na inserção. E isso é uma coisa realmente bem subjetiva, porque alguns profissionais vão ter uma facilidade maior que outros, né? Então, esse era o grande desafio do COFEN, conseguir chegar até um número em que a gente conseguisse falar, bom, esse profissional, ele está capacitado, ele consegue passar a fazer o procedimento numa unidade sozinho ou com supervisão. Pode passar. As barreiras institucionais, então, algumas unidades, né, de saúde, o DIU ainda é considerado um procedimento exclusivo do médico, tem alguns hospitais e clínicas em que o enfermeiro ainda é capacitado e com respaldo legal não consegue fazer a inserção do DIU, né, ainda não é permitido. Pode passar. Falta estrutura, né, insumos e infraestrutura, então, em muitas regiões, a dificuldade de acesso aos DIUs, materiais necessários para a inserção, deficiência na infraestrutura que realmente dificulta a realização e a capacitação do profissional. Pode passar. E a desinformação e falta de políticas públicas também influencia bastante, né? Então, muitas mulheres, a maioria delas, não entende que o profissional de enfermagem, né, o enfermeiro, ele está capacitado para a inserção do DIU, para inserir ou retirar o DIU. Isso reduz a procura deste profissional, né, para este tipo de procedimento. Há uma falta de campanhas educativas para ampliar a aceitação e a confiança no trabalho da enfermagem. Programas públicos de planejamento reprodutivo ainda estão limitados, né? E a capacitação do enfermeiro também ainda passa por esse processo de limitação e escassez. Pode passar? Aqui eu vou trazer um pouquinho para vocês do ambulatório. Então, de novo, vou contar um pouquinho de como que é a nossa realidade aqui, mas eu entendo que essa não é a realidade do país, né, como um todo, e que talvez aqui algumas coisas sirvam como um exemplo, né?
Mas esse é o nosso esse é o nosso ambulatório de planejamento familiar. Essa é a entrada do ambulatório de planejamento familiar. Essa foto é recente, se vocês olharem, a gente até está com bandeirinhas aqui da festa junina. E a gente faz, então, o atendimento aqui como porta aberta, né? Então, não precisa agendar um atendimento. Até pouco tempo atrás, a gente era porta aberta para o Brasil, e depois de, acho que, se eu não me engano, uns 6 anos, mais ou menos, a gente passou a atender os diretórios, então, o 7 e o 8, né? Então, só as cidades que fazem parte dessa regionalização, mas ele continua sendo porta aberta, né? Pode passar. Aqui é um pouquinho desse cenário, né, que vem lá desde 1977. O ambulatório, ele era parte da Santa Casa de Campinas, e o Dr. Faundes e o Dr. Pinotti conseguiram, então, trazer o ambulatório para dentro do CAISM na Unicamp, e aí ele passou a ter uma sede única dentro do CAISM. Então, desde então, né, em 1986, o ambulatório de planejamento familiar passou a ser um ambulatório do CAISM, que é o hospital que atende, então, as mulheres aqui em Campinas. E essa equipe aqui é a equipe de enfermeiras que atendia naquela época. Então, a gente tinha essas 4 enfermeiras que atuaram aqui durante 30, 40 anos, seguiram, né, todo o caminho do planejamento familiar. E depois eu gostaria que vocês olhassem com calma na figura. Eu não tenho como mostrar com uma seta, mas essa mulher do cantinho de cabelo mais curto de colar de pérolas, essa é a Ximena, é a enfermeira que está com a gente desde a formação do ambulatório, e desde então ela ajuda a formar profissionais da área de saúde, seja médico ou enfermeiro. E ela é chilena, ela é uma matrona, e a gente chama ela de matrona mesmo porque ela traz toda essa sabedoria e esse conhecimento na inserção dos DIUs. Pode passar? Aqui, só para entender, né? O ambulatório, ele é parte do CAISM, mas a gente também atua com o Centro de Pesquisas da Unicamp, que é o CEMICamp. Então, a gente faz atividade ambulatorial e atividade de pesquisa. E ao longo desses anos todos, né, já foram mais de 195 mil atendimentos gratuitos em atendimentos ambulatoriais. E o CEMICamp, ele também distribui DIU de cobre, DIU com cobre e DIU hormonal para outros centros no Brasil. Então, por exemplo, tiveram algumas situações de enfermeiros que vieram fazer capacitação aqui em Minas, na Bahia e em Alagoas, e as meninas vieram, fizeram a capacitação, e a partir desse momento elas passaram a ser um centro, o lugar onde elas trabalhavam, né? Um centro que recebia DIUs daqui do CEMICamp, aqui do Planejamento Familiar. Isso é estabelecido com o professor Barramondes, que é o coordenador do CEMICamp, e aí ele passa, então, a redistribuir esses DIUs. Só para vocês entenderem melhor, os DIUs que a gente recebe são doações, né? Então, tanto o cobre quanto o hormonal. O hormonal, ele é doado da ICA Foundation, que é uma fundação internacional que doa DIUs para países em desenvolvimento. Então, é a partir daí que ele consegue fazer essa distribuição dos DIUs no Brasil. Pode passar. E aí, só para entender os atendimentos no geral, então a gente tem de 20 a 25 casos novos dia. Esses casos novos, que a gente chama de ação educativa, são as mulheres que vão vir pela primeira vez no ambulatório para inserir um DIU. Então, a gente insere novos DIUs de 20 a 25 por dia. De 15 a 20 mulheres vão passar com a gente todos os dias em retornos. Geralmente, o retorno do DIU, ele é feito na unidade básica de saúde, mas às vezes por falta de insumo, por falta de profissional ou por alguma complicação, essas mulheres voltam para passar em retornos aqui com a gente. Então, por isso que a gente tem essas vagas de retorno em aberto. E além desses retornos, a gente tem de 5 a 7 retornos que são troca de DIU, que é o caso dos DIUs que venceram, e essas mulheres buscam, então, de novo, o atendimento aqui para fazer a troca. Então, no mês, a média é de 380 casos novos, de 80 a 100 trocas de DIU e 240 retornos. Isso porque nas quintas-feiras a gente não atende o público externo, somente o público de pesquisa. Então, são os retornos de mulheres que estão participando de alguma pesquisa, enfim. Então, o ambulatório fecha a porta nesse dia e a gente reduz a escala.
O atendimento atual é feito por uma enfermeira do ambulatório, que no caso sou eu, uma enfermeira da pesquisa, que é a Ximena, um residente do primeiro ano de formação, que está com a gente todos os dias, um R2, que é do segundo ano de formação em ginecologia, que vai estar de segunda, quarta e sexta, os internos, que são os alunos de quinto e sexto ano, esses vão atender somente os retornos, e o médico contratado, que vai estar ali presente todos os dias para fazer as discussões dos casos, os segmentos, os acompanhamentos, e a médica da pesquisa, que também atua dentro do ambulatório. Então, veja que a gente tem um RH que pertence ao CAISM e um RH que pertence à pesquisa, ao Semicamp. E a gente trabalha dessa forma, né, com uma equipe mesclada. Pode passar? E aqui um pouquinho do meu trabalho dentro do ambulatório. Então, essas são as rodas de ação educativa. Então, hoje eu tenho um trabalho de gestão, educação, formação, assistência e pesquisa. Essas são as rodas de conversa que a gente realiza com as mulheres e com os parceiros antes de inserir o DIU. Então, a gente faz uma orientação. Esses são, na verdade, a gente passou por vários momentos aqui no ambulatório, né? Esses eram momentos em que a gente fazia ação educativa em grupo. Então, eu levava o material, né? Todos os contraceptivos que estavam disponíveis no ambulatório, mesmo sendo uma referência para DIU, a gente dava uma pincelada em tudo e depois a gente focava nas orientações sobre o DIU. E aqui elas passavam, então tiravam as dúvidas, enfim. E já fizemos ação educativa individual quando tinham 7 enfermeiras, né? Então era muito mais fácil a gente chamar essas mulheres também e atendê-las individualmente, fazendo orientações individuais. E atualmente, como o nosso RH diminuiu, então de 7 enfermeiras, hoje é uma enfermeira só, né, do ambulatório e uma de pesquisa. Então, de 7 para 2, a gente tem aí teve que se readequar. Então, hoje, o que a gente tem de ação educativa é um vídeo educativo na sala de entrada, onde elas ficam na espera. Então, passa sobre todos os métodos contraceptivos que a gente tem disponível no ambulatório, mais os métodos que são os LARCs, né? Então, vai falar do DIU cobre, vai falar do DIU hormonal, vai falar do implante. E aí, depois elas passam por uma triagem, porque a gente precisa saber, antes dela ir para consulta, se naquele dia ela pode colocar um DIU. As orientações é que mulheres que não estão utilizando métodos hormonais, por exemplo, coito interrompido, tabelinha, condom, que elas venham menstruadas. As outras mulheres que usam injetável mensal, trimestral, pílula ou já estão com DIU, elas podem vir em qualquer período do ciclo. Mas a gente precisa conversar e entender, né, se elas realmente têm algum risco de gravidez naquele momento, se precisa ser realizado um teste de gestação. E essa triagem já ajuda aquela mulher que não vai poder colocar o DIU hoje a ser dispensada no início do plantão e não esperar lá até meio-dia para a gente falar para ela, ó, você não vai poder colocar hoje, vai ter que voltar outro dia, né? Então a gente faz uma triagem e depois ela vai para consulta e aí a gente retoma então as orientações sobre o método que ela vai usar, falando sobre o período de adaptação, quais são as recomendações. Elaine, você travou. Os cuidados que ela tem que ter, onde ela vai fazer a revisão, quando que ela vai fazer. Travei? Travou, linda. Peraí, calma aí. Agora acho que já está bem, Elaine. Voltou? A conexão Voltou. aqui tá ok. Tá Peraí. bom, voltou. Deixa eu Você só voltar aqui. E vocês me ouviram até que parte? até os métodos contraceptivos, na Tá, que parte eu da orientação. expliquei. Então, a parte que eu expliquei, o que a gente fala para elas no consultório, vocês conseguiram ouvir. Uhum. Tá, então tá bom. Então, acho que o perdeu é só o pode passar. Foi? Tá. E aqui, lembra da Ximena que eu falei para vocês, ó, gravem aquela mulher de colar, né, de pérola. Então, a Ximena está aqui com a gente até hoje, né? Ela faz todo esse papel da pesquisa, mas o foco dela maior é no ensino,
porque como ela tem uma sabedoria muito grande no procedimento, enfim, e ela gosta de ensinar, então a gente sempre chama a Ximena para quando tem residentes. Hoje a gente atende os residentes de ginecologia do CAISM, mas também vem os residentes da PUC de ginecologia e os residentes de médico de família também passam com a gente. Então, ela tem todo esse trabalho aí na capacitação. O Leonardo é um chileno que está aqui agora com a gente, é um matron, né? Ele que trouxe esses dados do Chile, que eu coloquei na aula, e ele também está passando em capacitação nesse momento. E a intenção é levar o projeto que a gente tem aqui hoje de planejamento familiar e pesquisa, para onde ele atende hoje com os enfermeiros, eles têm uma estrutura também toda montada lá, mas eles não têm pacientes, não têm mulheres. Então a intenção é levar todo esse conhecimento para lá, para poder trazer então essas mulheres para o atendimento com o matron, a matrona e o centro de pesquisa que eles estão construindo. Enfim, eu trouxe essa frase porque isso me lembra muito o que a gente precisa continuar entendendo ao longo dos próximos anos, né, e até o fim da nossa carreira, é que somos eternos aprendizes, né? Então a gente tem que ter essa sabedoria, essa humildade, mesmo diante de situações em que a gente já entendeu e já aprendeu, né? Mas sempre há algo mais para se descobrir sobre aquilo, né? E eu aqui dentro do planejamento familiar, a gente aprende todos os dias com as mulheres, né? São procedimentos repetitivos, então é sempre a mesma informação que a gente passa, né? Ah, o teu DIU vai durar tanto, o período de adaptação é tanto, e as dúvidas também geralmente são as mesmas, mas cada mulher traz uma novidade, né? Traz ali pontos em que a gente às vezes discute em reuniões, com a equipe toda, né? Com a equipe médica junto, e como a Marisa falou no começo, é muito importante que isso exista, né? Que essa boa relação exista entre os profissionais. De novo, eu volto a falar para vocês, o que eu vivo aqui é diferente do que se vive fora, em outros unidades básicas, enfim. A nossa relação é uma relação de muita parceria, né? Tudo que a equipe médica faz, a equipe de enfermagem faz, a gente compartilha, porque a gente tem esse foco, e eu acho que isso vem de uma história com a Ximena, com o professor Luiz Barramondes, com o professor Faundes, eles já traziam isso enraizados, né? Esse objetivo maior de levar a contracepção, planejamento reprodutivo. Então, eu acho que é isso que eu tinha a trazer para vocês. Se eu puder esclarecer alguma dúvida ou se ficou faltando alguma coisa que vocês queiram que eu fale, eu estou à disposição. E passo a palavra para vocês agora. Nossa, muito obrigada, Elaine. Mariana está aí também. É, nós estamos assim muito honradas de ter tua presença. E assim, nós enfermeiros precisamos sim conhecer outras experiências, mesmo que não seja uma experiência é, tão maravilhosa, né, que você tem, mas a gente precisa conhecer para poder imaginar que a gente pode chegar lá, sim, né? Eu só queria fazer alguns comentários, né? É, a gente sabe, né, que eu tô aqui, hoje eu tô fazendo a amiga da Florence Nightingale, né, basicamente. A gente percebe que as lutas, né, dos enfermeiros no Chile, na Argentina, Peru, são muito diferentes das nossas lutas, né? Eu sou uma enfermeira que eu venho antes da lei do exercício profissional, me formei antes. Então, a gente tem todo esse eu, pelo menos, eu consigo enxergar o antes e o depois, né? Da lei do exercício, das nossas lutas. E aí a gente precisa, acho que, valorizar essas conquistas, né? E entender que, volta a dizer, a gente precisa frequentemente entender que a gente não sabe nada, que a gente precisa aprender muito ainda na vida, né? Inclusive aqui vos fala. Uma outra coisa que eu achei interessante é a história do DIU múltiplo, né, e que acabava
trazendo infecções, né, para essas mulheres, eu acho que é daí exatamente, acredito eu, tenho a sensação de que começa todo o tabu do DIU e que ainda existe, gente, essa conversa sobre infecção, sobre as questões que o DIU de cobre não é uma coisa muito boa para a mulher. Aqui eu não trouxe dados, mas só para vocês saberem, desde 2017 o Estado de São Paulo vem com um projeto do DIU de cobre pós-parto e pós-aborto, né? Inclusive oferecendo, né, o insumo para as maternidades. E é tão engraçado, assim, é tudo um olhar, né? É um pensar. A gente não fez nenhuma pesquisa para isso. Mas é muito engraçado que, à medida que as maternidades foram inserindo o DIU, a atenção básica também começou a fazer inserção. Então, alguma coisa pode ter de relação com isso, né? Graças a Deus, o Corém em São Paulo tem padronização, né, para qualificação dos enfermeiros, e é importante colocar que somente enfermeiro pode treinar o enfermeiro, o que eu acho que talvez se a gente pudesse ser treinado pelo profissional médico e tal, não que seria melhor nem pior, mas a gente teria mais acesso à qualificação. Mas o jogo diz assim, a gente tem que seguir em frente, né? E uma outra coisa que eu queria colocar aqui, e assim, várias enfermeiras, né, deixaram aqui elogios, né, pelo seu trabalho, e eu quero reforçar o quão é importante o trabalho, que às vezes você fica lá, né, no CAISM, lá no ambulatório, e muitas vezes você não consegue enxergar o quanto é importante para nós, enfermeiros, olharmos para uma trajetória como a sua, né, e a gente acaba tendo esperança, né? Outra coisa que eu acho que eu vou reforçar aqui é que vejam, gente, Elaine, ela olha para os direitos reprodutivos da mulher, né? Não somente essa coisa automática, né, de ir lá e fazer a inserção de DIU. Não, eu acho que é esse ampliar do olhar que o enfermeiro tem que ter, né? E que tantas vezes a gente precisa ouvir essa mulher, o que que ela quer realmente, né? Pode ser que ela não queira um DIU. E a gente, enfermeiro, né? Porque isso baixa, né, no espírito. Não, mas o DIU é o melhor para você. Calma, quem vai definir isso é ela. E como é que ela define? A partir do momento que ela tiver conhecimento dos métodos. Ela vai poder ter uma troca, né? Fazer aí na cabeça dela o que seria melhor para ela. Então, a gente também precisa respeitar isso, né? E de uma certa forma fazer as mudanças profissionais necessárias, né? Para que a gente possa é, melhorar cada vez mais a saúde dessas mulheres e ajudar nisso. E por último, pergunta que não quer calar. A gente sabe que um dos grandes nós, né? E até CFM, médicos, essa coisa é a questão de você fazer uma inserção e muitas vezes fazer que eu acho que isso é super raro, né? E não é só enfermeiro, o médico também pode acontecer isso com ele. A perfuração uterina, né? Às vezes a saída ou esse DIU mal colocado. Como é que vocês aí na equipe, quais são os fluxos de conversa quando isso ocorre? O que que vocês fazem? Porque eu acho que é um. Hoje a gente teve um caso desse e para a gente não é tão incomum,
porque são muitos DIUs, né? Então, ao longo do ano, são 3.000 DIUs, por exemplo, e muitos alunos. Então, quando eu falei para vocês ali, o R1 está todo dia, mas são, se eu não me engano, 9 ou 10 R1s do CAISM que ficam com a gente 15 dias. Então, é aquele aluno de medicina, né, que acabou de se graduar em medicina, e ele vai, no seu primeiro ano, ter contato ali com toda essa parte de treinamento mesmo, né? Então, para ele também é muita novidade, esse aprender a manusear os instrumentos, a técnica correta. Então, mesmo que esteja sob supervisão, isso pode acontecer. Então, de novo, dentro do ambulatório, a gente tem recursos que nos atendem no momento da inserção. Uma inserção mais difícil, ela vai ser acompanhada de um ultrassom. É padrão isso. Coloquei o DIU, senti qualquer dificuldade, na sala em que eu atendo tem um ultrassom, mas tem uma sala que fica só para ultrassom e uma outra salinha com ultrassom mais antigo, que a gente fala que é o nosso Highlander. Ele deve ter uns 40 anos, mas ele atende. Nas piores das hipóteses, a gente coloca ali, faz ultrassom e agenda caída. Então, a gente tem dentro do ambulatório 3 equipamentos que nos atendem no dia a dia. Ficou alguma dúvida sobre o posicionamento do DIU? A gente vai agendar com um profissional radiologista dentro do hospital. Foi uma inserção que a pessoa, o profissional, colocou o DIU e não entendeu naquele momento que houve a perfuração, ou talvez nem tenha ocorrido mesmo uma perfuração, mas futuramente esse DIU pode ter migrado para uma cicatriz, ou enfim. E a paciente retorna com ultrassom, que está lá constando DIU em endométrio, enfim, ou em cicatriz de cesárea. Então, nessa situação, se a gente consegue, já retira o DIU, e na maioria das vezes a gente retira mesmo, porque é muito difícil o DIU estar incrustado, né, e não sair. Então, a gente puxa o DIUzinho pelo fio, ela precisa de 30... Esse é o protocolo daqui, viu? Que eu estou passando. Então, a gente deixa esse útero descansar durante 30 dias para ter uma cicatrização miometrial, e depois ela volta para uma nova inserção ou para outro método, porque nesse momento a gente também tem que ter esse olhar. Será que era um DIU realmente difícil? Será que era o profissional que não tinha habilidade para inserir o DIU? Será que essa mulher precisa de um outro método que não seja DIU, porque o útero dela não se adapta, enfim, não seria o melhor método? Então, tem toda essa discussão em torno, né, da situação em si, né? E aí, quando a gente não consegue retirar, ela é encaminhada para uma esteroscopia cirúrgica, né, para retirada no centro cirúrgico. E acredito que tranquilamente, porque isso faz parte dos protocolos, né? Sim, sim. Então, existe toda uma discussão, enfim, tá tudo descrito. Então, os profissionais sabem o passo a passo. E quem não sabe são os que estão em treinamento, que são alunos, e enfim, estão sob orientação também. Então, assim, até deixando o recado, gente, o como é importante ter protocolos, né? Óbvio, a gente luta, né, para que as enfermeiras que estão aí na APS, que estão nos hospitais, possam fazer sim a inserção do DIU. Mas não adianta ir lá e falar, agora eu vou começar. Não. Tem que ter uma organização da sua unidade, tem que ter a conversa multiprofissional, tem que ter elaboração de protocolos. Por exemplo, aqui o pessoal do chat falou que o município de São Paulo fez o protocolo para inserção de DIU, né? No município. Mas assim, mesmo fazendo um protocolo desta forma, isso tem que ser discutido lá na atenção básica. E é importante, Marisa, só te cortar um pouquinho, que a gente Não, pensa muito na inserção, né? Mas você inseriu, não acabou. Essa mulher vai ficar 10, 8, sei lá, até a menopausa, fudeu. E aí, o que vai acontecer com ela ao longo desse trajeto também é responsabilidade nossa, né? Então, assim, migrou o DIU, expulsou o DIU, tira, não tira, reposiciona, porque existem vários olhares a respeito disso, né? Então, os protocolos, eles devem ter embasamento científico para, no máximo que a gente conseguir, serem padronizados, né?
e atenderem às evidências sem colocar essa mulher em risco, mas do momento em que eu inseri o DIU, eu tenho que pensar em todas as outras estratégias. A de retirada, quando retirar, as de intercorrência, para quem encaminhar, né? Então, tem que ter tudo isso alinhado. E uma coisa que a gente tem conseguido fazer, que a gente ficou um tempão aqui sem conseguir ter perna para isso, é rever atualizações, né? Então, recentemente, o Colégio Americano lançou uma nota sobre a dor na inserção do DIU. E isso bombou na internet, Folha de São Paulo, Instagram. E aí chega todo mundo falando, dói, né, a inserção do DIU, como que vocês gerenciam a inserção do DIU? É, o que tem sido feito é humanizado, né, é refinado para o atendimento às mulheres. Então, a gente se junta, né, traz todos os estudos com evidência e alinha essa discussão. Será que realmente existe alguma coisa que tem sido feito, né, e que já foi estudado e que a gente não está fazendo e que poderia ser feito, né? Então, essas discussões, elas deixam, sempre, enriquece o ambiente profissional, né? E a partir desse momento a gente entendeu que sim, tem coisas que a gente poderia melhorar, mas tem muita coisa que a gente já está fazendo, sabe? Assim, que já tem sido introduzida. Outra coisa que se discute também, tem artigos novos falando sobre. Aí já é uma questão não a respeito do DIU com cobre, mas é interessante a gente estar antenado, né? Estar atento. Câncer de mama e DIU hormonal, né? E aí as mulheres chegam com essa dúvida para a gente, e vão chegar para o enfermeiro, para o profissional. E aí? Porque na internet elas são bombardeadas com informação. Então, Uhum. não é simplesmente a inserção, né? A gente tem várias outras coisas que vão aí, a partir do momento que você passou a ser alguém que insere, que vai te trazer responsabilidades, né? Ao longo do seu trajeto profissional. Mesmo que você não insira, né, Elaine? A Mesmo. mulher vem com essas dúvidas, né? E aí, assim, ok, eu não faço inserção porque eu não sou qualificada, mas isso não quer dizer que você vai parar no tempo, não se atentando aí para as melhores práticas, né? E para o que está saindo na atualidade. E pior, né? Hoje em dia, aí assim, a gente joga onde? Lá no chat GPT, que nem sempre é o melhor lugar para você pesquisar, tá, gente? É o mais Você é um fácil, especialista? Se mas você não é um é, especialista, ok. Se você não é um né? especialista, Não. tem um sério É, problema aí. então, acho que assim, é esse preparo mesmo e essa postura profissional do enfermeiro, e olha só que riqueza, né? O enfermeiro da APS, o enfermeiro do ISF, o cara tem que ser muito bom, né, gente? Vamos combinar para dar conta de tudo isso. E eu aqui, claro que todas são importantes, mas eu acho que quem está no ESF, quem está na atenção primária à saúde, tem que olhar para tudo, né? E estar atento a tudo. E tem mesmo, fazer o quê, né? Da mesma forma que o enfermeiro que está na média complexidade ou na atenção hospitalar também tem que ter alguns cuidados. Mas é um cabra digno, né? Não é Nutella, não, como diz o pessoal. É, Uma outra coisa que o pessoal perguntou é a capacitação, né? O Corém realmente ele tem capacitado enfermeiros em algumas regiões. Isso tem que ser conversado muitas vezes com a sede, subsede do Corém das regiões de vocês, para que formem-se os grupos e o Corém possa muitas vezes apoiar e financiar essas capacitações, né? Então, procurem aí a subsede do seu Corém mais próximo, para poder se entender. Existem também enfermeiros que estão fazendo capacitações para os municípios, então o município contrata aí uma equipe e essa equipe capacita os seus enfermeiros. É, Aqui a data da capacitação, Aline, do município de São Paulo, não posso responder, porque nós somos gestão estadual, né?
mas deve estar para sair alguma coisa, até porque eles colocaram agora o protocolo, né? E estou vendo aqui que nós já estamos nas 14h05. Eu fico aqui o dia inteiro conversando, porque, Tô vendo, nossa Marisa. Senhora. Tô vendo. Então, Ah, Eu mas quero falar um você vê, pouquinho, agora quero falar um é uma pouquinho. é, parceira, filha. É uma nurse então, que nem eu. Elaine, parabéns da sua apresentação, didática, esclarecedora. Lembrando, né, que pelo Conselho Federal, né, de Medicina, nós temos a questão da lei do ato médico, né, isso foi trazido, né, na última reunião nossa. Tem a questão da implicação de penetração em cavidades, né, tudo isso entra, né, nessa discussão. A doutora Lia trouxe as questões relacionadas especificamente, inclusive, a ações, né, que muitas vezes contra o profissional e que vocês, às vezes, em nível jurídico, né, isso acaba prejudicando, né, a profissão, né, de vocês, a atuação. Mas aqui, Elaine, eu vindo um pouquinho do que a Marisa conversou, vocês têm feito algum levantamento lembrando, né, Marisa, que você comentou que o ideal seria essa troca, mas isso não é possível, né? O médico lembrar aí, né, aos profissionais que estão nos ouvindo, que o médico, em princípio, ele não pode, né, ensinar, né, um ato médico Uhum, uhum. a um profissional não médico, então isso é vedado a nós. Então, Elaine, eu acho que ajudaria, né, com relação, se vocês têm algum dado, né, e assim, eu já gostaria de deixar um abração, professor Barramontes, que eu sempre estou aí nas defesas de tese, né, de mestrado, doutorado, e é sempre uma alegria, né, estar aí e poder, né, ter a oportunidade de vivenciar o CAISM e as produções científicas que o CAISM nos dá, né? Então, parabéns, né? E um abração para o professor Barramontes. Mas, Elaine, se vocês têm dados com relação aí à perfuração, deslocamento, sabe? Eu acho que até nessa sua apresentação, eu vou me permitir fazer isso, né, Elaine, porque eu estava na sua defesa, né, de banca. Então, assim, eu acho que seria interessante se vocês começassem a compilar, né, número de perfuração, deslocamento, A né, gente tem, Isabel, expulsão, né? a gente tem todos Eu os acho que dados. isso é sempre importante, né? Então a gente tá pensando, né, nisso, porque isso estabelece aí, né, e tem a possibilidade de publicação, né? Então evidência científica, ela é sempre importante, né, Elaine? Então é só uma sugestão, né? Na tua apresentação, mas eu queria lembrar dessas questões. Infelizmente, eu tive que entrar também com essa fala, né, da questão do ato médico, que é o nosso Conselho Federal, que é o que me rege, né? Então, é isso, Elaine. Mais um abraço grande, professor Barramontes. Da questão dos dados de perfuração, de intercorrência, a gente tem um estudo grande publicado com o professor Barramondes e o Laporte, que é um médico haitiano, e ele Conheço. fala, conhece, ele fala nesse artigo justamente, ele coloca nos dados
as intercorrências que aconteceram com o enfermeiro, com o médico e com o estudante, com o residente. Aí ele divide lá, né? Mas esses dados, eles são monitorizados diariamente, porque esse grupo de pesquisa, assim que a gente terminou a inserção, ela recolhe a ficha, então os dados da paciente estão no sistema operacional online, mas ela recolhe a ficha manual e já coloca nos dados da pesquisa. Então, tudo que você pensar em pedir de dados, eles buscam nesse banco e já conseguem ter uma resposta, né? Mas eu não vou saber de cabeça de te falar. Depois eu posso até mandar os dados. É uma boa observação mesmo para estar em apresentação. Posso falar uma coisinha, Marisa? Joaquim, já deixa. Eu é que vou ter que. Eu já tinha falado para Marisa que eu ia ter que sair especificamente, Uhum. Joaquim, agora. Só deixando a lembrança, né, que no mês de julho a gente tem o período aí que a gente geralmente não realiza, né, o nosso matriciamento, e no retorno de agosto, que nós voltaremos aí com outras opções, né, de casos clínicos. Eu acredito que a gente vai trazer um caso clínico de climatério, e já deixando aí um abraço a todos, e também, Elaine, um abraço para você e do professor Barramontes. Joaquim, Marisa, Suzete e a todos, eu deixo vocês hoje. Obrigada. Obrigada, abraço. Isabel. Obrigada, Isabel. Pode ser, Passa a Marisa? palavra aí para o Joaquim. Então, em primeiro lugar, parabéns, né, o trabalho que vocês fazem, do ponto de vista assistencial, do ponto de vista acadêmico, enfim. Eu quero ressaltar uma coisa que muitas vezes você mostrou que vocês realizam e passa batido para o nosso povo aí que está na nossa web, né? Eu trabalhei muitos anos aqui na Prefeitura de São Paulo, fiz parte aí dos protocolos do DIL, né? Mas a gente começou há 20 anos, aquilo que vocês mostraram aí, que também é função da atenção primária, né? Porque o ambulatório do CAISM, do HC de Ribeirão, não vai dar conta de toda a população. Onde o grupo de planejamento reprodutivo tem que ser reforçado nas unidades básicas, né? Como você colocou, a percentagem muito baixa de inserção de DIU, porque a gente precisa desmistificar, né? Como a gente vai desmistificar? Fazendo o grupo de planejamento reprodutivo, mostrando todos os métodos, né? Mas que isso, em primeiro plano, pensando aí na saúde pública, que as unidades básicas realizem, que aquilo que eu falava quando eu estava na prefeitura, não adianta você mandar as pessoas fazerem, né? O período que a gente dava o curso na região norte aqui de São Paulo, como continua até hoje, a gente sensibilizou os profissionais da importância de fazer esse trabalho, da importância de fazer essa assistência. O que nós vamos ganhar lá no futuro, como você comentou, né, da gravidez indesejada, das patologias obstétricas ou ginecológicas, né? Então, eu queria reforçar só que os profissionais amigos nossos que estão na web valorizem e comece a sair dessa web pensando, eu estou fazendo planejamento reprodutivo ou não na minha unidade básica? Ah, eu não tenho capacitação. Como é que eu vou procurar alguém que faz essa capacitação? Né? Eu acho que é importante salientar que passou lá vendo vocês fazendo o grupinho lá, me salientou e me alertou aí, o pessoal da atenção primária, fazer os grupos de planejamento reprodutivo e capacitar para fazer esse trabalho tão belo que vocês fazem aí nas unidades primárias. Obrigado. Eu que agradeço. Obrigada, Joaquim. Portantão, tá aí um grande exemplo de um médico que trabalha super bem com o enfermeiro. Ele, Isabel, nós somos três enfermeiras na área da atenção da mulher, né, Joaquim? E a gente Sim, sim. consegue. Bom, a gente já está um ano junto, ainda não se 35 matamos, então isso 16 acho que foi bom. 00. O que eu acho Oi? gozado, só ressaltando, né, quando eu fiz a residência, tinha as enfermeiras obstetras que ensinavam nós residentes, né? Quer dizer, o médico pode ser ensinado pela enfermeira, não é verdade? E vice-versa, não. Coisa esquisita, deixa no ar aí. Eu quero É, agradecer as vamos pular enfermeiras que essa tanto me parte. ajudaram na formação, como especialidade. Um abração. Bom, gente, assim,
queria novamente agradecer muito aqui a Elaine. Não será a última vez que você vem conversar com a gente, Elaine. Se Estou à prepare, disposição. hein? Essas webs, elas são gravadas e a gente tem elas disponíveis, né, na nossa playlist lá da Secretaria de Saúde. Lembrando que a do mês passado trouxe todas as questões, jurídicas acerca da inserção do DIU, né, inclusive, né, pelo enfermeiro. E eu acho que assim, a gente tem que olhar para todas as possibilidades, sim, para que a gente entenda que essa qualificação, né, do profissional, ela tem que ser uma coisa levada muito a sério. Olha, eu, Marisa, já passei muitas coisas, já vi enfermeiro responder, civilmente por ter feito um exame, uma coleta de Papa Nicolau de forma inadequada. Então, gente, a gente está aí para se qualificar e tentar, né, fazer o melhor possível, tá? Então, acho que é isso. Queria agradecer todo mundo que veio. Nós temos 70 pontos hoje, né? Hoje o negócio foi muito bom. E só te agradecer muito, Elaine, de Eu que coração. agradeço. Obrigada pela oportunidade e estou à disposição. Ah, o povo vai tudo fazer visita lá, pelo que a gente está lendo Venham, aqui, daqui a pouco. Ah lá, Elaine, para, Elaine. Elaine já está venham de sim. Piracicaba. Ô, Elaine, a gente pode, acho que, combinar, viu, para algumas regiões, se a gente já fazer um papo aí com a Elaine, e aí, assim, formar multiplicadores, né? Sim, É o que a sim. gente vai poder fazer para poder ajudar aí o interiorzão de São Paulo, tá? Beleza. Uhum. Então tá bom, gente. Um beijo e até a próxima. E Grande obrigado para todo abraço, mundo Até Elaine. aí. Muito mais. obrigado. Obrigada.